Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será a regulação da expressão gênica em eucariotos. Mecanismos de regulação da expressão gênica eucariótica. A primeira pergunta que nos vem à mente é a seguinte: por que estudar a expressão gênica eucariótica? Bom, existem vários motivos, entre eles o uso desse conhecimento para o desenvolvimento de biotecnologias. Na imagem, notem, que dependendo da região do DNA que não é expressa, nesse caso aqui, como vocês podem estar observando, isso pode resultar em tipos celulares diferentes, pessoal, ok? E como exemplo, eu trago aqui para vocês o CRISPR, que é considerado uma técnica de biologia molecular utilizada para edições genômicas, pessoal, desenvolvida a partir dos conhecimentos obtidos da regulação da expressão gênica. Então, observem aqui o título, Conheça o CRISPR, técnica de edição do DNA que promete mudar o mundo, pessoal. Como foi aí divulgado, por exemplo, através da revista Science em 2015. Então aqui eu trago para vocês um resumo simplificado da técnica. Então observem aqui, a enzima Cas9 serve como tesoura molecular. Então ela carrega uma fita de RNA dentro dela, pessoal, e o RNA ajuda a encontrar o trecho de DNA a ser editado. Então vocês observem aqui o momento do corte, Quando o alvo ele é identificado, a enzima Cas9 corta o DNA em dois. Como vocês podem estar observando aqui, olha, o corte, tudo bem? Impedindo a replicação de um vírus ou, no caso da técnica de edição, alterando a sequência de um genoma, pessoal. No caso aqui, quando se fala de um vírus, é porque se refere ao fato de que essa técnica aí, ela é encontrada em bactérias que utilizam esse mecanismo aí enzimático como uma forma de proteção contra a ação de determinados vírus, pessoal. Então observem aqui a correção, Após o corte, o DNA tenta se regenerar, tudo bem? Sofrendo alterações em sua sequência. O gene pode ser, então, pessoal, desativado no processo, como vocês podem estar aí observando na imagem. E aqui no caso da colagem. Então, olha, novos trechos do DNA, se oferecidos à célula, permitem maior controle sobre o processo de edição do genoma, customizando sua função. Então, aqui vocês observem um trecho de DNA que foi fornecido. Então, de fato, isso aí permite a edição de sequências no DNA, pessoal. Então, essa técnica ela pode ser utilizada para diferentes finalidades, pessoal. Então, vocês imaginem que essa situação, em que se pode editar o genoma de um indivíduo. Então, a pessoa eventualmente, pode ter uma alteração aí no seu fenótipo, por exemplo, aqui olhos azuis, ou a pessoa pode ter olhos castanhos, dependendo de como o genoma desse indivíduo está sendo aí manipulado através dessa técnica, tudo bem? Naturalmente, essa técnica pode ser usada no tratamento de várias doenças também, pessoal. Então, daí a importância de compreendermos a regulação da expressão gênica, que tem um impacto muito significativo sobre os avanços aí da ciência, ok? Além disso, aqui nós também observamos uma outra situação, em que o conhecimento na área da genética foi importante para o avanço aí no combate a certas doenças. Então, observe aqui, olha, alteração do DNA de mosquitos, reduzindo a transmissão de malária.
Então, pessoal, a edição do genoma pode ser feita para combater aí, como eu comentei anteriormente, a transmissão de doenças. Nesse caso, né, da malária, em que as fêmeas do mosquito espalham a doença, os cientistas criaram mosquitos geneticamente modificados que produzem 95% de descendentes do sexo masculino, através da transmissão de um gene para o mosquito macho que produz uma endonuclease capaz de cortar o cromossomo X, ok? Com isso, os espermas produzidos quase não continham espermatozoides com o cromossomo X, gerando mais de 95%, né, dos descendentes do sexo masculino. Então, daí, mais uma vez, a importância, né, de se compreender o funcionamento, né, dos mecanismos de regulação gênica, né, e que estão envolvidos aí na organização do genoma. Dimensões da regulação gênica eucariótica. Então, a expressão gênica é mais complexa em eucariotos que em procariotos, porque as células eucarióticas são divididas em compartimentos que torna possível a regulação em diferentes locais, pessoal, diferente daquilo que a gente observa na célula dos procariotos. Então, observe aqui, né, 4 características distintivas importantes da regulação da expressão gênica em eucariotos. Então, vocês observem aqui, né, uma representação didática de uma célula eucariótica, tudo bem? E aí isso vai nos ajudar a compreender como a regulação da expressão gênica é realizada nesse tipo de célula, pessoal. Tudo bem? Então, observem aqui, olha, o acesso aos promotores eucarióticos é restringido pela estrutura da cromatina, uma vez que o processo de transcrição ocorre dentro do núcleo da célula. Tudo bem, pessoal? Além disso, nós temos o seguinte: praticamente qualquer gene eucariótico exige ativação. Nesse caso aí, eles precisam de uma série de proteínas para que o processo de transcrição possa ocorrer, além da RNA polimerase. Uma outra coisa importante: as células eucarióticas possuem redes de regulação multiproteicas, mais complexas e maiores do que as bactérias. Então, como nós veremos, né, nos próximos slides, essa regulação da expressão gênica eucariótica ela exige uma maquinária proteica muito mais complexa, né, e numerosa do que em bactérias, pessoal. Tudo bem? E a transcrição no núcleo é separada da tradução no citoplasma. Então, como nós podemos observar aqui nessa imagem, o processo de transcrição ocorre dentro do núcleo, mas o processo de tradução, que é uma continuação aí da expressão gênica, ocorre no citoplasma. Então, observe que esses processos ocorrem em compartimentos distintos. Então, daí o fato de que a regulação da expressão gênica eucariótica, ela geralmente é mais complexa do que a procariótica. Então, observem aqui, nessa outra imagem, o seguinte: o estado básico de um gene bacteriano é o estado ligado, ok? E em eucariotos é o estado desligado, pessoal. Então, nessa comparação, você observa aqui, olha, o caso da bactéria, tudo bem? Então, nós temos a regulação bacteriana. Então, notem aqui, olha, a RNA polimerase associada à região do promotor, tudo bem? E aqui a necessidade de uma proteína ativadora para que esse processo ocorra. Então, observe aqui, olha, que o operador está livre e então ocorre a regulação da expressão gênica bacteriana, tudo bem? Então, temos o estado básico sendo o ligado. Naturalmente, na ausência, né, de uma proteína aqui na região operadora, esse fenômeno ocorre, mas na presença de uma proteína repressora ao operador, a RNA polimerase não consegue fazer aqui a transcrição dos genes estruturais. Então, aqui nós temos um estado reprimido, pessoal, ou desligado, tudo bem? Isso em procariotos.
Já em eucariotos, notem, né, primeiramente, que o DNA ele está associado a proteínas, no caso aqui estonas, formando aqui os nucleossomos, né? Tudo bem? Então você observa que o DNA ele já se encontra compactado aqui nessa estrutura proteica. Então já existe uma necessidade das proteínas envolvidas no processo de transcrição terem acesso a esse DNA que está empacotado, associado a outras proteínas. Tranquilo? Então notem aqui, né, o estado básico, que é o desligado, tudo bem? E observe, né, que para ocorrer a transcrição, para que nós tenhamos o estado ativo, né, no caso aqui ligado, a RNA polimerase precisa de uma série de proteínas, no caso fatores de transcrição basais, como vocês podem estar aqui observando, que vão se ligar a sequências conservadas específicas, tudo bem? Próximas aqui ao ponto de início da transcrição, e também a RNA polimerase vai precisar de outras proteínas, que seriam aí fatores de transcrição especiais, que se associam a sequências, às vezes muito distantes do início do processo de transcrição, no caso sequências como essa aqui, chamada de acentuador, e esse complexo todo dessas proteínas são necessárias para o início da transcrição em eucariotos. Então, aí vocês já observam uma diferença, né, entre o processo de expressão gênica entre procariotos e eucariotos, pessoal. Transcrição de DNA controlada. Então, observe aqui, pessoal, a regulação transcricional eucariótica é mediada por interações de proteínas reguladoras, no caso aqui, olha, fatores de transcrição, ok? A regiões específicas do DNA para estimular ou até mesmo inibir a transcrição, tudo bem? Então, notem essas sequências conservadas que são importantes para a ligação de fatores de transcrição, pessoal, tudo bem? Sequências que estão aqui, olha, nessa região promotora ou próximas dessa região promotora, pessoal. E essas sequências são importantes aí para que proteínas possam interagir com elas e aí contribuir para o processo de transcrição, pessoal. Tudo bem? Recomposição alternativa de RNA. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Então vejam bem, a recomposição, né, também aqui denominada encadeamento, ok? Alternativa de transcritos torna possível que um único gene codifique diferentes polipeptídeos pela deleção, observem aqui, olha, um detalhe, ok? De alguns exons durante a remoção dos introns, no momento do splice. Então, vocês observem aqui, né? Nós temos uma sequência da molécula do DNA. Notem que extremidade 5' e extremidade 3'. E observe que aqui você tem sequências expressas, que são os exons, tudo bem? E você tem sequências que não vão ser expressas, que são os introns. Durante o processamento do RNA, que, entre outras coisas, promove a remoção desses introns, através aqui do splice, alguns exons podem ser o quê? Removidos. Então, dessa forma, né, dependendo de como ocorre esse processo aí do splicing, você pode eventualmente ter um RNA mensageiro maduro com diferentes combinações de exons, que nesse caso aí vão eventualmente resultar em diferentes polipeptídeos, pessoal. Então, observe aqui um exemplo, tudo bem? Nós temos recomposição alternativa de transcritos do gene de troponina T de rato. Então, observe aqui, olha, exons no gene de troponina T de rato. Então, notem aqui extremidade 5' e extremidade 3'. Então, observem aqui esses exons, pessoal, tranquilo? Então, durante, né, o processo aí de recomposição desses exons, o que nós podemos notar? Que alguns exons eles não vão estar presentes em todos os transcritos maduros de RNA. Então, notem que, olha, recomposição alternativa de exons produz 64 RNAs mensageiros diferentes. Então, notem aqui que esses exons representados didaticamente por esses quadrados aqui, olha, com a marcação aqui, olha, em azul,
são os exons que estão presentes em todos os RNAs mensageiros. Por exemplo, o exon número 1, o número 2, o número 3. Notem que, olha, a representação didática desses exons. Aí nós temos do número 9, né, até o número 18, ok? Que são os exons presentes em todos os RNAs mensageiros. Por outro lado, né, outros exons, como é o caso aqui, olha, dos exons de 4 a 8, tudo bem? Estão presentes em vários, tá, desses transcritos, mas eles não estão presentes em todos, pessoal, como vocês podem estar aí observando. Então, nós temos aqui, olha, nesse primeiro transcrito aqui, o exon 4 e o 5. Observe que não aparece o 6, o 7 e o 8. Aqui, olha, ausência. Foi deixado aqui esse espaço justamente para que se notasse, né, a ausência desses exons, pessoal. Então, aí você observa que alguns exons não estão presentes em todos os transcritos de RNA mensageiro maduros, ok? E aqui, né, notem no detalhe, um dos dois exons, no caso 16 ou 17, está presente em todos os RNAs mensageiros. Então, aqui você tem, olha, o 16, você não tem aqui, olha, o 17, e aqui é o contrário. Você não tem o 16, aqui você tem o 17. Então, isso aqui é o que nós chamamos de recomposição alternativa de exons, pessoal. Então, isso aí acaba gerando polipeptídeos distintos em função de se ter transcritos de RNA mensageiros diferentes, pessoal. Ok? Então, na imagem, né, apenas 3 dos 64 diferentes RNAs mensageiros possíveis são mostrados. Tranquilo? Então, aqui, pessoal, observe a seguinte situação. Nós temos uma recomposição alternativa de transcritos do gene de calcitonina, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que seria esse gene aqui, olha, CT, tudo bem? CGRP. Observe que essas letras são do início aqui dessas palavras. Tranquilo, pessoal? Então, notem aqui embaixo, né, na imagem, que você observa o transcrito primário, tudo bem? E aqui esse transcrito primário, ele vai dar origem que a polipeptídeos. Então, vocês observem aqui nessa primeira situação. Observem aqui, olha, as regiões codificantes, ok? Desse transcrito primário. E observem aqui, olha, um RNA mensageiro, no caso aqui um transcrito maduro. Esse transcrito maduro, ele não apresenta todas as regiões do transcrito primário. Notem aqui, olha, ele possui a região 1, 2 e 3, a região 4, mas ele não apresenta a região 5 nem a região 6, ok? Isso aqui, no caso, é um RNA mensageiro CT, que aparece em células tireoidianas, pessoal. Tranquilo? Então, esse RNA mensageiro, ele vai transferir a sua informação para a proteína. Então, nós temos aqui a tradução e processamento, e aqui a formação de um peptídeo, né, que foi codificado a partir desse RNA mensageiro. No caso aqui é um peptídeo calcitonina, pessoal. Então, vejam bem, o hormônio calcitonina está envolvido na regulação do cálcio. Então, aqui no detalhe, na imagem, no canto superior direito do vídeo de vocês, é possível observar aqui algumas das funções desse hormônio calcitonina. Tranquilo, pessoal? Presente aqui em células tireoidianas, como eu coloquei, olha, aqui no detalhe. Então, você observa aqui, olha, que ele inibe, né, a reabsorção de íons de cálcio nos rins, como vocês podem estar observando aqui. Então, o excesso é excretado na urina, ok? Então, ele promove também aí a deposição de íons de cálcio nos ossos, como vocês podem estar observando. Ele também inibe, pessoal, a absorção de cálcio pelos intestinos, tudo bem? Como está aqui, olha, na imagem. Ele também permite aqui a diminuição dos níveis de cálcio no sangue, tranquilo? Então, observe aí que esse hormônio calcitonina, ele tem diferentes funções. Já nessa outra situação aqui, observe um cenário. Então, nós temos esse transcrito, né, de RNA mensageiro maduro. Observe que ele possui essas regiões aqui, olha, 1, 2 e 3, tranquilo? E também a região 5 e 6.
Observe que ele não possui aqui essa região 4, pessoal. Tranquilo? Então, nós temos aqui, olha, o RNA mensageiro, CGRP, que aparece em células neuronais, pessoal. Então, a informação genética contida nesse RNA mensageiro, ela é expressa, né, através aqui, ó, do processo de tradução, e eventualmente aqui processamento. Então, você tem aqui, olha, a formação de uma proteína. Nesse caso aqui, você tem, olha, um peptídeo CGRP, pessoal. Ok? Então, observe que essa proteína é diferente dessa outra proteína aqui, o peptídeo calcitonina. Mas ambas as proteínas foram originadas a partir de um mesmo transcrito primário de RNA mensageiro, pessoal. O que aconteceu é que houve uma recomposição alternativa, ok? Então, o hormônio CGRP, ele possui efeitos vasodilatadores, atuando como um regulador do fluxo sanguíneo, ok, pessoal? Que é uma função diferente, ok, do hormônio calcitonina, como nós vimos aqui nessas imagens, tranquilo? Então, e no dia a dia, qual seria a importância de saber a função do hormônio CGRP, pessoal? Não é? Então, é o que nós veremos nos próximos slides. A importância, né, de se ter esse conhecimento científico, pessoal. A aplicação do conhecimento. Enxaqueca. Então, pessoal, a enxaqueca, ela é um distúrbio neurovascular crônico. Que triste, né? Crônico. Ou seja, vai acompanhar a pessoa aí, né, ao longo da vida dela, no qual a pessoa já nasce com uma predisposição genética, né? Infelizmente. Os sintomas mais característicos são os pulsos de dor, que ocorre de um dos lados da cabeça, perto das têmporas, aqui olha essa região, e que podem durar de 4 a 72 horas, infelizmente. Então, aqui vocês observam, né, os sintomas. Então, nós temos aqui, ó, sensibilidade ao som, tudo bem? Sensibilidade à luz, sensibilidade ao cheiro, basicamente sensibilidade a tudo, né? Então, aí você vai ter, olha, uma dor pulsante e, eventualmente, náuseas e vômitos também, né? Como se não bastasse todos os outros sintomas, pessoal. Então, um tratamento para enxaqueca, olha só que interessante. Pesquisadores norte-americanos descobriram, né, que o hormônio CGRP é um potente vasodilatador dos vasos sanguíneos cerebrais. Mas ele por si só não causa enxaqueca, pessoal. Então, é necessário que o cérebro seja sensível aos efeitos do peptídeo. Então, vejam bem, foi criado, né, um anticorpo bem específico que se liga ao receptor do peptídeo CGRP. Então, observem aqui, olha, você tem a célula bem aqui, tranquilo. Então, você tem aqui, olha, o receptor desse peptídeo, que é o peptídeo CGRP, tudo bem? Então, nesse cenário você tem esse contexto aqui, tudo bem? Então, dessa maneira, a molécula de CGRP não se liga ao receptor e o sinal de dor não é gerado, né? Olha que interessante. Então, nós temos aqui, pessoal, o anticorpo, né, que foi desenvolvido aqui para se ligar ao receptor do peptídeo CGRP. Então, você observa que, olha, o peptídeo ele não está conseguindo se ligar ao seu receptor, justamente pelo fato de nós já termos aqui um anticorpo que está conectado a esse receptor. Então, dessa maneira, o sinal de dor ele não é gerado. E esse fármaco milagroso, pessoal, é chamado de Erinumab, ok? Então, observem o seguinte. No Brasil, né, o Erinumab foi aprovado em 2019 pela Anvisa, olha que legal, mas o valor deve ser alto. Nos Estados Unidos, ele tem um custo anual de 6.900 dólares. Então, aqui você observa, né, a embalagem desse produto. Então, aqui nós temos o nome comercial dele, tudo bem? Mas observe aqui, olha, o princípio ativo dele, que é o nosso anticorpo, que
nós vimos ali no slide anterior, tudo bem? Então, esse fármaco ele é administrado, né, através aí de injeções, tudo bem? Então, observe aqui, olha, a dose recomendada é de 70 miligramas de Erinumab, né, a cada 4 semanas, e o benefício clínico começa em torno de 3 meses, pessoal. Ok? Então, vejam como o conhecimento científico pode ser útil no dia a dia quando ele se transforma em tecnologia, pessoal. Ok? Indução da atividade de transcrição por fatores ambientais e biológicos, pessoal. Então, observem aqui. Expressão gênica induzível em eucariotos. A expressão gênica eucariótica pode ser induzida por fatores ambientais, como o calor, por exemplo, ok? E por moléculas sinalizadoras, como hormônios e também fatores de crescimento. Então, né, já é muito conhecido o efeito de vários hormônios sobre certos tipos de células-alvo, por exemplo, pessoal, ok? Os organismos, né, respondem ao aumento da temperatura por meio da síntese de proteínas do choque térmico que ajudam a estabilizar o meio celular interno. Então, observem aqui, né, pessoal, essa situação, né, de regulação da expressão gênica, né, induzida por temperatura. Então, aqui nós temos a seguinte situação, né? Indução de transcrição do gene HSP70, né, de Drosophila, onde foi feito aí esse estudo, por choque térmico. Então, vocês observem, né, essa representação didática do gene HSP70. Notem que não está ocorrendo o processo de transcrição, ok? Então, não está ocorrendo a expressão gênica. Então, notem que próximo a esse gene você tem aqui, olha, elementos de resposta, né, ao choque térmico, chamados aqui, olha, de HSE. Tranquilo, pessoal? Então, vocês notem aqui o seguinte, né? Quando ocorre um aumento da temperatura, no caso aqui, olha, o choque térmico, vocês notem aqui, olha, que o fator de transcrição do choque térmico, né, que é representado aqui, olha, didaticamente, por essas estruturas, ele sofre uma mudança na sua configuração. Então, ele sai aí da forma inativa para a forma ativa, pessoal. Tudo bem? Então, vejam bem, a transcrição do gene HSP70 induzida por calor é mediada pelo fator de transcrição do choque térmico, que é esse fator aqui, tudo bem? E com o aumento da temperatura, então, como vocês podem estar observando aqui, olha, ultrapassando, olha, 33 graus Celsius, tudo bem? Ele se liga aqui aos elementos de resposta, tudo bem? Ao choque térmico, como vocês podem estar observando aqui, olha, os elementos de resposta ao choque térmico, ok, pessoal? E torna o gene HSP70, no caso, bem aqui, ó, como vocês podem observar, mais acessível a RNA polimerase 2. E aqui vocês podem ver, né, esse processo de transcrição, onde a RNA polimerase 2 consegue fazer o que? A síntese do RNA a partir desse gene HSP70, pessoal. Notem como o aumento da temperatura possibilita o quê? Que esse fator, né, ele sofre uma mudança. Então, o que vai acontecer? Quimicamente, ele vai ser alterado por fosforilação, pessoal. Tudo bem? Isso permite com que ele se ligue aqui, né, aos elementos de resposta ao choque térmico. Ok, pessoal? E aqui no detalhe você observa, né, a proteína HSP70, tudo bem? Então, é a proteína do choque térmico, tudo bem? Esse termo aqui, olha, HSP70, né, ele vem do inglês. No caso aqui, o H significa heat, ou seja, calor. O S, né, significa choque, tudo bem? E o P significa protein, que seria a proteína. Então, nesse caso, você tem aí, né, uma proteína, né, do choque térmico com peso molecular de 70 kDa, por isso o número 70, pessoal. Então, vocês observem aí, né, que ela ajuda o enovelamento e impede que várias proteínas mal formadas formem agregados nocivos, pessoal. Tudo isso aí em resposta ao quê? Ao aumento de temperatura. Tranquilo, pessoal?
Então, notem aí como, né, fatores externos eventualmente podem fazer com que ocorra aí a expressão de um gene. Então, aí você vê a ação desses fatores sobre a regulação gênica. Expressão gênica induzível por hormônios. Então, vejam bem, pessoal, em eucariotos multicelulares, uma célula pode enviar sinais através de hormônios para uma célula-alvo e assim iniciar uma série de processos que regulam a expressão de determinados genes, tranquilo? Então, você note aqui nessa imagem, né, que nós temos uma representação didática desse processo. Nesse caso aqui, é regulação da expressão gênica por hormônios esteroides, pessoal. Então, você nota aqui, né, olha, o hormônio esteroide, tudo bem? Então, aqui tem uma legenda para vocês irem acompanhando. Então, em número 1, você tem que, olha, o hormônio esteroide entra na célula-alvo, né, e combina-se com uma proteína receptora, que é o que acontece bem aqui. Então, aqui ocorre a formação de um complexo entre esse hormônio e a proteína receptora. Consequentemente, ocorre a migração desse complexo para o interior do núcleo, como vocês podem estar observando aqui. E aí esse complexo vai se ligar, pessoal, ao DNA. Olha só que interessante, né? Então, esse complexo, ao se ligar, né, à molécula de DNA, vai estimular a transcrição, que é o que nós observamos aqui na etapa 3, tranquilo? E aí, esse transcrito, né, ele vai sofrer processamento, vai ser direcionado aqui para o citoplasma, onde esse gene ele vai ser expresso, pessoal, no caso aqui em proteínas, tranquilo? Então aqui esse seria um mecanismo de regulação da expressão gênica induzido por hormônios. Então você observa que uma molécula externa à célula, ok, é capaz de induzir a expressão de um determinado gene, pessoal, ok? Então aqui nós temos um exemplo, né, de hormônios esteroides, como é o caso aí da testosterona, que é um hormônio que, entre outras funções, ele promove aqui a motivação no cérebro e também nos músculos ele promove o crescimento muscular. Então observe aí que esse hormônio tem um efeito aí sobre essas células aí desses tecidos, pessoal. O que de fato ocorre justamente devido à regulação da expressão gênica, pessoal, ok? Aqui nós temos um outro caso, né, que é a regulação da expressão gênica por hormônios peptídicos, ou seja, hormônios de natureza proteica. Então, nesse caso aqui, você observa, olha, o hormônio peptídico, ok? Esse hormônio, ele não consegue entrar na célula, como o hormônio que nós vimos no slide anterior. Então, nesse caso aqui, existe uma outra estratégia, tudo bem? Porque, vejam bem, os hormônios peptídicos, eles atuam como primeiros mensageiros, pessoal, ok? Através de um sistema de segundo mensageiro, né? Que no caso são moléculas de sinalização liberadas, né, pela célula para provocar alterações fisiológicas. Então você observa que é uma molécula sinalizadora, pessoal, que foi ativada em resposta à presença desse hormônio peptídico. Então aqui vocês observam, né, uma estratégia da maquinária celular para que ela pudesse responder a um hormônio que apresenta uma outra natureza estrutural, pessoal. Então você observa que, olha, o hormônio liga-se a uma proteína receptora na membrana da célula, ok? Então aí é formado, né, um complexo hormônio receptor, né, que ativa aí uma proteína citoplasmática, como vocês estão observando, e a proteína citoplasmática ativada transduz um sinal até o núcleo, pessoal, tudo bem? E aqui então ocorre a expressão desse gene, pessoal, como vocês estão observando aqui, olha, transcrição, processamento e tradução. No caso aqui, olha, através dessas novas proteínas, ok? Aqui, né, nós temos como exemplo, né, o hormônio insulina, que é um hormônio de natureza peptídica e que ele consegue fazer aqui alterações fisiológicas na célula, as quais permitem, né, com que a célula possa permitir a entrada, né, do carboidrato glicose no seu interior. Ok, pessoal? Regulação transcricional da expressão gênica. Sequências de DNA implicadas no controle da transcrição. Então, pessoal, o início preciso da transcrição de genes eucarióticos
A parte de promotores, ela é controlada por fatores de transcrição basais e fatores de transcrição especiais. Ambos os fatores são proteínas, mas elas apresentam algumas características particulares entre si, como nós veremos nos próximos slides. Então aqui você tem, olha, fatores de transcrição basais. São proteínas que se ligam a uma sequência no promotor para facilitar o alinhamento correto da RNA polimerase no filamento molde do DNA, pessoal. Então você observa aqui nessa imagem, né, representativa, nós temos o que? Olha, a RNA polimerase, tudo bem? Então, para que ela consiga se ligar aqui à região promotora e iniciar o processo de transcrição, é necessário que ela conte com a ajuda de outras proteínas, que no caso são os fatores de transcrição basais, tudo bem? Então, você nota aqui, olha, o fator de transcrição D para a RNA polimerase 2, é o primeiro nessa ordem, tudo bem? E aí depois vem outros fatores, como vocês estão observando, que vão se ligar aqui a essa região promotora, tudo bem? E aí permitir com que a RNA polimerase 2 também possa se ligar a essa região promotora e iniciar a transcrição aí de um gene, ok? É importante ressaltar que há outros fatores, né, de transcrição basais que não são mostrados aqui nessa imagem, pessoal. Mas esses aqui, né, eles são de fato muito relevantes. Então, observe, por exemplo, que a RNA polimerase 2, né, ela se liga, né, ao fator de transcrição F para a RNA polimerase 2, como vocês podem estar observando aqui, e junto, né, com esse fator é que ela pode se ligar a essa região promotora. Isso depois de outros fatores já terem se ligado a essa região promotora. E aí, outros fatores de transcrição basais ainda vão se ligar depois que a RNA polimerase já se ligou a essa região promotora, pessoal. Tranquilo? Fatores de transcrição especiais. Nesse caso aqui, são proteínas que se ligam a sequências reguladoras denominadas acentuadores ou enhancers, no caso aqui do inglês, tudo bem? E silenciadores, no caso silencers, também é um termo em inglês, que modulam a eficiência da iniciação da transcrição, pessoal. Então vamos ver como é que esse processo acontece. Então aqui nós temos uma representação didática. Notem aqui, olha, a interação entre ativadores, ou no caso repressores, e a RNA polimerase em eucariotos. Então você nota que, olha, a presença dessa proteína, no caso aqui um ativador, tudo bem? E aqui você nota que é um sítio de ligação, né, regulador da arquitetura, e aqui você tem a região promotora. Nota aqui, olha, as extremidades 5' e 3', ok, pessoal? E aqui você observa, né, a presença, né, de uma proteína, no caso aqui um regulador da arquitetura, que é necessário justamente para permitir, né, esse processo aí de formação do complexo de início da transcrição, pessoal. E a pergunta que fica, né, é qual a importância aqui dessas proteínas que regulam a arquitetura do DNA? É o seguinte, pessoal, vocês têm que notar que o ativador, né, ou o repressor, né, no caso aí dos eucariotos, eles se ligam a sítios a milhares de pares de bases de distância dos promotores, pessoal. Isso aí é uma coisa bem interessante. Então, esse contato entre os ativadores e repressores e os promotores é viável justamente através da ação dessas proteínas, no caso chamadas de reguladores da arquitetura, que vão permitir aqui a formação dessas estruturas em alça no DNA. Então, notem aqui, olha, na imagem, né, a formação dessa estrutura em alça no DNA, pessoal. Isso aí é bem interessante, tudo bem? Então, a interação entre ativadores, como vocês podem observar aqui, e a RNA polimerase, ela também é frequentemente mediada por coativadores. Então, notem que, olha, a presença dessas proteínas que também vão fazer a interação entre a RNA polimerase e os ativadores, pessoal. Então, isso também é bem interessante. Fatores de transcrição especiais
eles são caracterizados por atuarem a distâncias relativamente grandes, né, dos genes reguladores, como nós vimos no slide anterior, tudo bem? Então, observe que eles estão, às vezes, a centenas, né, ou milhares de pares de bases de distância aí das regiões promotoras. Independem do sentido, eles são igualmente eficazes, né, em sentido normal ou invertido no DNA. Essa aí também é uma característica bem interessante. Independem da posição. Então, eles podem estar localizados na região 5' na região 3' ou em um intron de um gene, ou seja, dentro aí de uma sequência não expressa, pessoal. Então, aqui nessa representação didática, vocês podem observar aí a distribuição aí dessas proteínas e dessas sequências reguladoras, pessoal. Então, notem que, olha, reguladores da transcrição, né? Sequência reguladora cis atuante, tudo bem? Então, você também tem, olha, sequências aqui, então, sequências que ocorrem, né? Depois daqui, olha, da região promotora, você tem sequências antes da região promotora, tudo bem? Note aqui, olha, os fatores gerais de transcrição, né, associados a RNA polimerase 2. Isso aqui para um determinado gene X qualquer, pessoal. Tranquilo? Então, nós temos aqui a região de controle gênico do gene X, ok? Então, aqui, olha, você observa, né, que para ocorrer a interação dessas proteínas, para que possa de fato iniciar o processo de transcrição, é necessário o quê? A formação dessas alças aqui, olha, no DNA. Isso permite com que todas essas proteínas possam interagir de uma certa maneira entre si, pessoal. Tudo bem? Então, note aí a interação, né, dos fatores gerais de transcrição e também especiais de transcrição, né, no caso aí, reguladores da transcrição, para o processo de expressão gênica, pessoal. Ok? Fatores de transcrição especiais. Então, nós temos o seguinte: a maioria estimula a transcrição apenas em determinados tecidos, pessoal. Então, isso aqui é um caso bem interessante. Note aqui, pessoal, olha, o gene IELO, né, de Drosophila, ele apresenta, olha, mais sequências reguladoras em posição 5'. No caso aqui, olha, essas são as sequências reguladoras, tudo bem? E também, né, tem sequências reguladoras a partir do ponto de início, né, do transcrito do RNA, né, como vocês podem estar notando aqui, ok? Então, nós temos aqui, olha, a transcrição do gene IELO. Então, observe que essas sequências reguladoras são acentuadores tecido-específicos, ok? Então, o gene IELO em Drosophila é responsável pela pigmentação de muitas partes do corpo, como, por exemplo, aqui, olha, asas, tudo bem? Nós também temos as pernas, nós também temos, olha, o tórax, tranquilo? Então, vejam bem, as moscas de tipo selvagem tem pigmento preto acastanhado. Nesse caso aqui, olha, o acentuador, ele está o quê? Funcional, pessoal. Então, essas sequências acentuadoras, elas são funcionais nas moscas do tipo selvagem, pessoal. Tudo bem? É importante que se comente. Entretanto, né, as moscas mutantes têm pigmento castanho amarelado. Nesse caso, o acentuador não é funcional. Lembrando, pessoal, que acentuador é uma sequência, né, no DNA, ok? Na qual se liga um fator de transcrição especial, que é uma proteína, a qual influencia a atividade dos fatores de transcrição basais e, em consequência, da RNA polimerase. Então, por isso que se tem aí a expressão ou não aí desse gene, ok? Promotores eucarióticos e proteínas regulatórias. Então, vejam bem, pessoal, além dos fatores de transcrição basais, RNA polimerase 2 requer a ação combinada de mais 4 tipos de proteínas. Então, nós temos aqui, olha, ativadores de transcrição, tudo bem? Nesse caso aqui, olha, se ligam a acentuadores e facilitam a transcrição. Alguns poucos facilitam a transcrição em centenas de promotores, enquanto outros são específicos, pessoal, de alguns poucos promotores, ok?
Então, vocês observem aqui, né, nessa representação didática, né, esse funcionamento. Então, aqui, olha, no título, um promotor composto com elementos de sequência típicos e complexos proteicos, pessoal. Então, note aí as sequências ativadoras, né, a montante, chamadas aqui, olha, de UAS, ok? Estão presentes em leveduras e são equivalentes aos potenciadores, né, ou acentuadores em outros eucariotos, ok, pessoal? Então, aqui, olha, na imagem, né, o processo de ativação, nós temos aqui, olha, proteínas, né, que vão participar desse processo, ok? Então, vejam bem, a RNA polimerase 2, né, então, aqui no detalhe para vocês, e seus fatores de transcrição basais, tudo bem? Associados, né, formam um complexo pré-iniciação na Tata Box, que é essa região bem aqui, que vocês estão observando, que é facilitado pelos ativadores de transcrição, pessoal. Então, vou marcar aqui para vocês, olha, um detalhe, tudo bem? Olha, ativadores de transcrição, pessoal, ok? Atuando aí, né, por meio de coativadores. Então, aí nós também temos, olha, os coativadores, pessoal, que no caso aqui são essas proteínas, tudo bem? E além dessa proteína que atua aí como um coativador, nós também temos essa outra proteína, né, que na verdade é um complexo proteico, né, chamado aqui de mediador, que interage aí com a RNA polimerase 2, pessoal. Então isso é bem interessante. Geralmente esse complexo proteico interage com a RNA polimerase 2 aqui nessa região, né, chamada de domínio carboxila terminal. Como vocês podem estar observando a indicação aí dessa seta verde, pessoal. Além disso, né, as setas verdes também indicam aí outras interações que podem ser possíveis. Então, nós também temos aqui, olha, os acentuadores, como vocês podem estar aí notando, que são essas sequências no DNA, né, as quais se ligam os ativadores, tudo bem? Reguladores da arquitetura. Então, facilitam, né, o loop do DNA, permitindo que os ativadores interajam com as outras proteínas, pessoal. E como exemplo, né, nós temos aqui, olha, as proteínas do grupo de alta mobilidade, né, chamadas aqui, olha, de HMG, pessoal. Então, você observa aqui, olha, essa proteína, tudo bem, de alta mobilidade. Observa aqui, olha, o domínio HMG, tranquilo. E aqui você observa a representação, né, didática da molécula de DNA. Então, essas proteínas aqui, elas fazem, né, um loop ou uma alça no DNA, tudo bem? Como nós veremos no próximo slide. Então, você observa aqui, olha, a formação dessa alça, pessoal, no DNA. Então, aqui no detalhe, né, nós temos as proteínas HMG que permitem aí, né, a regulação dessa arquitetura. Então, por isso no detalhe, olha, regulador de arquitetura, pessoal. Tranquilo? Proteínas remodeladoras. Então, elas facilitam aí, né, ou dificultam a transcrição, causando a remodelação da cromatina através da alteração. Nesse caso aqui, olha, no posicionamento dos nucleossomos, deixando-os mais espaçados, que é o caso aqui das proteínas chamadas de switch, que significa troca. Então, nós temos aqui, olha, essa representação dessa proteína, né, SWI, que vem de switch, termo em inglês, ok? Nós também temos aqui, olha, no conteúdo de estonas, menos a estona H1, né, e também no caso um pouco mais a H3 e a H2A, tudo bem? No caso aqui feito por essa proteína, chamada de SWR1, e aqui nós também temos covalente, né, de estonas nucleares dos nucleossomos, nesse caso aqui, olha, H2A, H2B, H3 e também H4, pessoal, via metilação ou acetilação. Nesse caso aqui, por exemplo, causado por essas proteínas aqui, pessoal, chamadas de acetiltransferases de estonas, pessoal, ok? Então, pessoal, aqui nessa imagem vocês podem observar, né, a estrutura, né, do DNA associado a proteínas, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, DNA de ligação do nucleossomo, ok? Aqui nós temos, olha,
centro de histonas do nucleossomo. Então aqui nós temos uma imagem, né, que mostra essa estrutura aí dos nucleossomos, pessoal. Vocês observam aí, né, que as moléculas das proteínas histonas, elas formam aí um complexo com a molécula de DNA, pessoal. Então aqui mais embaixo vocês observem aí, olha, as caudas das proteínas histonas e a interação, né, entre as proteínas histonas permitem aí a compactação, né, da molécula de DNA, ok? De uma certa maneira, a alteração nas histonas, particularmente nas caudas, e consequentemente, pessoal, nos nucleossomos, tudo bem? Pode alterar a regulação da expressão gênica, deixando o DNA mais exposto ou não à ação de enzimas associadas ao processo de início da transcrição, ok? Coativadores, pessoal. Então, eles atuam como intermediários entre os ativadores da transcrição e o complexo, né, poli 2, no caso aqui a RNA polimerase 2, ok? E quando apresenta 20 ou mais polipeptídeos em um complexo proteico, é chamado de mediador, pessoal. Tranquilo? Então, como nós podemos observar aqui, olha, nessa representação didática, nós temos um mediador, tudo bem? Então, um mediador, né, ele é um tipo de coativador. Então, observe que, olha, essa proteína, ela atua como um coativador, tudo bem? E aqui, quando nós temos esse complexo formado, né, por 20 ou mais proteínas, ele é chamado de mediador, pessoal. Então, ele também participa aí desse processo de regulação da expressão gênica, ok? Promotores eucarióticos e proteínas regulatórias. Então, a ativação da transcrição requer todas essas proteínas regulatórias que participam do processo, e isso, pessoal, em uma determinada ordem. Então, vocês observem aqui nessa representação didática, né? Nós temos, olha, os componentes de ativação da transcrição, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, os ativadores se ligam primeiro ao DNA. Então, você observa que é a molécula de DNA. Então, nós temos aqui, olha, um ativador, né, se ligando, né, a um potenciador, ou também como é chamado de acentuador. Ok, pessoal? Então, isso é bem interessante. Então, note aqui, olha, a Tata Box, ok? E a região INR, né, chamada de iniciador, onde ocorre a separação dos filamentos da molécula de DNA, pessoal. Então, vocês observem aqui, olha, eles recrutam, né, os complexos de modificação de histonas, né, e também remodelagem do nucleossomo, e um coativador como mediador. Então, é isso que nós estamos observando aqui, olha, complexo de modificação e remodelagem, tudo bem? E aqui nós também temos esse complexo chamado de mediador, pessoal. Então, vejam bem, o mediador facilita a ligação, né, da TBP, né, ou do fator de transcrição B para a RNA polimerase 2 e também do fator de transcrição B para a RNA polimerase 2, pessoal. Então, essa proteína aqui, né, é a proteína ligadora de Tata. Então, ela é abreviada de TBP, pessoal, tudo bem? Que geralmente, né, ela faz parte aí de um complexo maior, né, que é justamente aqui, olha, o fator de transcrição D para a RNA polimerase 2, pessoal. Ok? Então, vocês observem aqui, olha, no detalhe, né, essas proteínas, pessoal. Ok? E aqui, né, nós temos o seguinte, né, que outros fatores de transcrição basal, né, e a RNA polimerase 2, elas se ligam aqui ao complexo, tranquilo? Então, note a formação do complexo de iniciação, né, criado pelo desenrolamento do DNA na região INR, que seria essa região bem aqui, né, chamada de iniciador, próxima do sítio de início do RNA, né, pela atividade de helicase do fator de transcrição H para a RNA polimerase 2, que no caso seria esse fator bem aqui. Ok, pessoal? Promotores eucarióticos e proteínas regulatórias. Então, várias proteínas repressoras interferem, né, com a comunicação entre a RNA polimerase e os ativadores, pessoal, resultando na repressão da transcrição.
Então, como vocês podem estar observando aqui na imagem, nós temos o seguinte, olha, os repressores da transcrição de eucariotos, eles funcionam, né, por uma grande variedade de mecanismos. Então, aqui no detalhe você vê essas proteínas repressoras bem aqui, tudo bem? Então, né, alguns se ligam diretamente ao DNA, isso é bem interessante, né, deslocando um complexo proteico necessário para ativação, e outros interagem, né, no caso aqui, olha, vocês podem observar dessas setas vermelhas, com várias partes dos complexos proteicos para impedir a ativação, pessoal. Então, isso de fato é bem interessante. Então, pessoal, aqui nós temos um vídeo, né, que mostra a interação entre as diferentes proteínas que participam, né, do processo de início da transcrição, ok? Então, aqui nós temos a molécula do DNA, né, nessa representação didática. Nós temos aqui, olha, o promotor, e nós também temos aqui uma região de codificação, ok, pessoal? Então, aí, pessoal, vocês observam, né, a proteína de ligação ao Tata Box, tudo bem? E também os outros fatores de transcrição basais. Observe aqui essa ligação deles. Observe que elas chegaram da RNA polimerase, que ela se liga depois de ter sido iniciada a formação desse complexo. Observe que outros fatores chegam depois. E aí você observa, né, a associação dos coativadores, pessoal, tudo bem? Então aqui você tem, olha, uma proteína ativadora, ela vai se ligar ao acentuador e facilitar a transcrição. Observe que, olha, o acentuador ou enhancer. Observe só a ligação dela. E aí ela se liga aqui, né, a esse complexo proteico. Então aí a taxa de iniciação da transcrição ela aumenta, né? Mais proteínas, né, se unindo no complexo. Por outro lado, quando uma proteína repressora ela se liga a essa sequência, né, chamada de silencer ou silenciador, né, ela vai justamente o que interferir com a comunicação entre a RNA polimerase e os ativadores, pessoal, resultando na repressão da transcrição. Então, de fato, é um processo bem interessante. A sequência de nucleotídeos da dupla hélice de DNA pode ser lida por proteínas, pessoal. Então vejam bem, a porção exterior da dupla hélice contém informação de sequência de DNA que os reguladores transcricionais, no caso proteínas, pessoal, são capazes de reconhecer, tudo bem? Então vamos ver como é que isso acontece. Então observem aqui nessa imagem a seguinte situação. Nós temos aqui, olha, a molécula de DNA nessa representação didática, tudo bem? Então você observa aqui, olha, o sulco menor dessa molécula de DNA e aqui o sulco maior dessa molécula de DNA, ok? Então observem o seguinte, grupos no DNA disponíveis para ligação com proteínas, como vocês podem estar aqui observando nessa imagem, pessoal. Então vejam bem, os diferentes pares de bases no DNA podem ser reconhecidos a partir das suas bordas, como nós estamos observando aqui, tudo bem? Sem a necessidade de abrir a dupla hélice. Então você observa aqui que nessas regiões do sulco maior e do sulco menor, nós temos aqui esse padrão de reconhecimento para cada par de bases. Então, nós temos aqui, olha, par de base adenina com a timina. Então, existe esse padrão aqui de reconhecimento para o sulco maior e aqui, olha, para o sulco menor. Aqui nós temos um outro par de base, guanina e citosina. Então, para o sulco maior, nós temos esse padrão aqui de reconhecimento. Para o sulco menor, nós temos esse outro padrão de reconhecimento e assim sucessivamente. Então, observem aqui, olha, padrões de reconhecimento para cada par de bases, tudo bem? Nesse caso aqui, eles estão sendo identificados por essas cores. Observem aqui no detalhe, cada cor especifica uma característica aí dos elementos químicos presentes nas bases nitrogenadas
que podem interagir com resíduos de aminoácidos das proteínas reguladoras. Então, observem aqui no detalhe, por exemplo, esse par de bases aqui, olha, timina e adenina, tudo bem? Que nesse caso corresponderia a esse padrão bem aqui, olha, com o par de base timina e adenina. Então, vamos analisar aqui no suco maior. Então, você tem aqui, olha, um grupo metil, representado didaticamente por esse círculo amarelo. Observe agora no detalhe. Nós também temos aqui, olha, o elemento químico oxigênio, tranquilo, nessa base nitrogenada timina. Observe o padrão dele, né, sendo representado aqui por esse círculo em azul. Então, nesse caso aqui, você observa, olha, aceptor de ligações hidrogênio, tudo bem? Aqui nós já temos esse hidrogênio, bem aqui, pessoal, sendo didaticamente representado por esse círculo vermelho para o padrão de reconhecimento. Então, observe aqui, olha, doador de ligações hidrogênio, tudo bem? E, novamente, nós temos aqui, olha, o círculo azul, que significa aceptor de ligações hidrogênio. No caso aqui, fazendo referência para o elemento químico nitrogênio, pessoal. Tudo bem? Então, nós temos esse padrão aqui para o suco maior. E aqui nós temos esse outro padrão para o suco menor. Como vocês podem estar observando aqui, olha, suco menor. Então, nós temos esse padrão aqui de cores também. Tudo bem? Que especificam os padrões de reconhecimento. Ok, pessoal? Então, para facilitar um pouco a compreensão, observe aqui no detalhe essa relação entre uma proteína reguladora e a molécula de DNA. Então, você observa aqui, olha, essa região da proteína reguladora, tudo bem? Então, você observa aqui alguns resíduos de aminoácidos que interagem com as bases nitrogenadas no DNA. Então, vocês observem aqui, olha, o suco maior e aqui o suco menor, ok? Da mesma forma, bem aqui, olha, você tem, olha, o suco menor do DNA e aqui você tem o suco maior do DNA, ok? E observe aqui, olha, esses resíduos de aminoácidos. No caso aqui nós temos, olha, serina, aqui nós temos a arginina e mais aqui embaixo nós temos a asparagina. Em relação à asparagina, observe aqui no detalhe a interação entre esse resíduo de aminoácido da proteína reguladora. Observe aqui, olha, no detalhe o regulador da transcrição e observe essas interações entre esse resíduo de aminoácido, ok, e a base nitrogenada adenina, pessoal. Então, analisando aqui esse padrão de reconhecimento, né, nós podemos perceber o seguinte: onde nós temos aqui, olha, esse hidrogênio, né? Observe aqui no detalhe, aqui em cima, olha, o hidrogênio, ele está como doador de ligações hidrogênio. Então, você observa aqui, olha, esse hidrogênio formando uma ligação de hidrogênio com oxigênio do resíduo de aminoácido asparagina. Então, da mesma forma, você observa que, olha, o elemento químico nitrogênio, bem aqui, que aparece como aceptor de ligações hidrogênio. Então, observe bem aqui, olha, esse nitrogênio, observe que ele forma uma ligação de hidrogênio com o hidrogênio do resíduo de aminoácido asparagina, tudo bem? Só que nesse caso aqui, ele aparece como um aceptor, tudo bem, pessoal? Esse nitrogênio. Enquanto esse hidrogênio aqui ele aparece como um doador de ligações, ok, pessoal? E assim vão sendo feitas essas interações entre as bases nitrogenadas e os resíduos de aminoácidos nas proteínas reguladoras, tranquilo? Então, novamente, aqui são mostrados grupos funcionais, né, em todos os 4 tipos, né, de pares de bases exibidos aqui, olha, no caso no suco maior e também aqui, olha, no suco menor do DNA, ok? E note, né, que há uma variação muito maior em padrões para o suco maior, como vocês podem estar aqui, olha, observando, né, do que em relação aos padrões para o suco menor. Ok, pessoal?
Reguladores da transcrição contêm motivos estruturais que podem ler sequências de DNA. Então, pessoal, uma proteína regulatória precisa de associações específicas entre aminoácidos dentro de suas cadeias polipeptídicas, que são chamados aqui, olha, motivos estruturais, ok? Que possam permitir a interação dela com as bases, geralmente no suco maior do DNA. Pode acontecer interações com o suco menor, ok, mas geralmente com o suco maior no DNA, pessoal. Tranquilo? E eu posso, né, citar como exemplo de proteína regulatória os fatores de transcrição, né, que participam, né, do início da transcrição do RNA, pessoal. Então, pessoal, eu trago aqui para vocês alguns exemplos de motivos estruturais, tudo bem? Então, vamos analisar aqui o primeiro deles, chamado de dedo de zinco. Então, o que seria? É uma alça peptídica curta que se forma quando duas cisteínas em uma parte do polipeptídeo, ok? Como vocês podem estar aí analisando, observem que, olha, duas cisteínas, tudo bem? Em uma parte aqui, olha, do polipeptídeo, observe que elas estão sendo representadas didaticamente aqui na imagem por essas imagens, né, que são círculos verdes, tudo bem? E nós também temos duas histidinas em outra parte próxima, né? Ligam-se juntas a um íon de zinco. Então você observa aqui a representação didática da histidina sendo representada aqui, olha, por esses círculos em azul, pessoal. Tudo bem? Observem que as cisteínas e as histidinas estão unidas através desse elemento químico zinco, pessoal. Tudo bem? Então isso é bem interessante. Como esse elemento químico zinco, né, ele acabou perdendo elétrons, você observa que ele se encontra aqui na forma de um íon, pessoal. Tranquilo? Então você observa aqui, olha, esse aqui é o motivo, né, estrutural chamado dedo de zinco, pessoal. Então observe que ele vai se repetindo ao longo da molécula proteica. Isso é bem interessante, pessoal. Tudo bem? Então você tem aqui, olha, essa região, né, chamada de subestrutura protraída, né, que se forma devido a essa interação entre esses resíduos de aminoácidos com o íon zinco, pessoal. Tudo bem? Então aqui você observa no detalhe outras representações didáticas. Então aqui, né, você observa o elemento químico zinco ligado aqui a esses resíduos de aminoácidos, pessoal. Então nós temos aqui, olha, as histidinas sendo representadas por essa letra H, tudo bem? E aqui a cisteína sendo representada por essa letra C, tudo bem? Então aqui nós também temos outros resíduos de aminoácidos. Nós temos aqui, por exemplo, a letra R, que representa a arginina, a letra S, que representa a serina, a letra L, que representa a leucina, a letra A, que representa a alanina, tá? E assim sucessivamente, pessoal. Tranquilo? Então aqui vocês podem ver, né, também essa representação didática do motivo estrutural dedo de zinco, ok? E aqui mais embaixo, né, você tem uma outra representação do motivo dedo de zinco, no caso aqui, olha, no canto inferior direito, tudo bem? No qual o átomo de zinco, observem aqui, olha, no detalhe, mantém uma alfa-hélice, que é essa estrutura bem aqui, né, que foi colorida na cor verde, ok? Ela fica o quê? Unida, né, por meio desse átomo de zinco a uma outra estrutura, pessoal, que no caso aqui é uma folha beta, como vocês podem estar aí observando. Tudo bem, pessoal? Aqui nós também temos uma outra representação didática do motivo dedo de zinco. Então aqui você pode estar aí observando, né, essa interação, né, do DNA, né, com a proteína regulatória, exibindo aí 3 dedos de zinco,
como vocês podem estar observando. Então aqui nós temos, olha, um motivo dedo de zinco, bem aqui. Aqui nós temos, olha, um outro motivo dedo de zinco e aqui nós temos um terceiro motivo dedo de zinco, pessoal. Então isso é bem interessante. Então aqui também você vai observar que, olha, nós temos, olha, o elemento químico zinco bem aqui, como você pode estar vendo, bem aqui, ok? E também bem aqui, pessoal. Então você observa aí que esse elemento químico zinco, ele une aí, no caso, a estrutura, né, alfa-hélice da proteína com essa estrutura aqui, olha, da folha beta, né? Então você observa isso nessa situação, nessa outra situação e nessa outra situação aqui também. E esses motivos, né, dedo de zinco, eles interagem, olha, com regiões do DNA, pessoal. Então isso aí é bem interessante. No caso aqui, né, dessa imagem, vocês estão observando o seguinte, né, que os 3 dedos de zinco, que estão aí em tons de vermelho, esses tons aí que vocês estão observando, eles são da proteína regulatória chamada de ZIF268, que está associada aí a uma molécula de DNA nessa região. Ok, pessoal? Então aqui nesse vídeo, pessoal, vocês podem observar aí a interação, né, do motivo dedo de zinco com a molécula de DNA, tudo bem? Note aí a alfa-hélice, né, e a folha beta, como vocês podem estar aqui observando, e o átomo de zinco, tudo bem? Observe aqui os resíduos de cisteína e de histidina também. Veja aí, pessoal, a interação, né, do DNA com os 3 motivos dedos de zinco, né? Observem aí. E também note aí a interação entre resíduos de aminoácidos, no caso a arginina, com a molécula de DNA, tudo bem? E, né, observe também, né, que a identidade da cadeia lateral no motivo determina a interação com a sequência precisa no DNA, pessoal. E, né, diferentes motivos de dedo de zinco permitem, né, um controle preciso sobre a especificidade, né, da sequência da proteína. Então, de fato, isso é bem interessante. Aqui, pessoal, vocês podem observar, né, um outro motivo estrutural, nesse caso ele é chamado de hélice volta hélice, tudo bem? Então, o que nós temos é um trecho de 3 hélices curtas. Então, você observa que, olha, a hélice número 1, a hélice número 2 e a hélice número 3, ok? Então, são 3 hélices curtas de aminoácidos que estão aqui, olha, separadas por voltas. Então, você tem, olha, uma volta separando a hélice 1 da hélice 2 e você tem, olha, uma outra volta separando a hélice 2 da hélice 3, pessoal. Tudo bem? Então, aqui você observa, né, alguns desses exemplos do motivo estrutural hélice volta hélice, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, um exemplo desse motivo é encontrado no repressor triptofano, como vocês podem estar observando aqui na parte inferior esquerda aí do vídeo de vocês, tudo bem? Mas esse motivo estrutural também aparece, né? Por exemplo, aqui, olha, no lambda, ok? Aparece também, olha, no fragmento do repressor lambda, tudo bem? No fragmento cap. Então, observe aí que é um motivo estrutural bastante frequente, né, em diferentes organismos, pessoal. Então, de uma certa maneira, esse motivo ele tem sido encontrado em centenas de proteínas de ligação ao DNA, né, tanto em eucariotos quanto em procariotos. Então, aqui, pessoal, você pode observar, né, o repressor, né, triptofano, tudo bem? Então, ele apresenta aqui, olha, esse motivo estrutural chamado hélice volta hélice, tranquilo, como vocês podem estar aí observando.
Então, nós temos a molécula de DNA e aqui nós temos esse motivo estrutural, né? Que é uma região da proteína repressora no óperon de triptofano, tudo bem? Então, aí vocês observem, né, o seguinte, que esse repressor, né, o repressor do triptofano, ele se encontra inativo, ele não consegue se ligar à molécula de DNA sem o aminoácido triptofano. Então, na presença do aminoácido triptofano, você observa uma alteração na estrutura, né, desse motivo estrutural e aí ele já consegue se ligar à molécula de DNA, pessoal. Aqui, pessoal, nesse outro exemplo, né, de uma proteína que apresenta o motivo estrutural hélice volta hélice, nós temos o repressor LAC, né? Então, você observa aqui, olha, o repressor LAC inteiro, vocês estão observando aqui, olha, nessa imagem, tudo bem? E essa proteína, ela apresenta esse motivo, né, estrutural hélice volta hélice. Então, seriam essas regiões bem aqui, olha, que vocês estão observando. Então, nós temos aqui, olha, domínio de ligação de DNA, tudo bem? E aqui nós temos hélices ligadoras, pessoal, como vocês podem estar aí observando, tranquilo? Então, aqui embaixo também, né, você observa, olha, alfa-hélices envolvidas na formação do tetrâmero, tudo bem? Então, aqui você observa no detalhe a interação desse motivo estrutural, né, chamado de hélice volta hélice, na molécula de DNA. Então, você observa que olha, um trecho da molécula de DNA, tudo bem? E aqui você observa a interação desse motivo estrutural. Então, aqui no detalhe você tem hélice de reconhecimento de DNA, pessoal. Então, essa proteína como um todo consegue interagir com a molécula de DNA graças aí à presença desse motivo estrutural chamado de hélice volta hélice. Então, aqui no detalhe você tem o seguinte, olha, domínio de ligação de DNA do repressor LAC ligado ao DNA. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos um outro motivo estrutural, pessoal, chamado zíper de leucina. Então, o que seria? Então, nós temos olha, um trecho de aminoácidos com uma leucina a cada sétima posição. Então, você observa aqui, olha, esse trecho do polipeptídeo, tudo bem? Então, aqui no detalhe, né, nesses círculos aqui, você observa o aminoácido leucina. Então, nós temos aqui a leucina a cada sétima posição. Então, se você verificar aqui, a cada sétima posição, se tem um aminoácido leucina. Nesse caso, né, um resíduo do aminoácido, tudo bem? Então, aqui é muito interessante você notar que esse polipeptídeo, ele interage com um outro polipeptídeo. Então, é por isso que nós temos aqui, olha, nessa outra imagem, dois polipeptídeos. Então, eles formam, né, um dímero, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, interface de dimerização, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, um polipeptídeo, né? No caso, seria um monômero, tudo bem? E aqui nós temos um outro monômero, pessoal. Então, eles formam aqui um dímero, tranquilo, formado aí pela união desses dois monômeros de polipeptídeos. Então, você observa essa região aqui, né, de formação do dímero, e mais aqui embaixo você tem uma outra região, ou, como nós costumamos dizer, domínio de ligação ao DNA, tudo bem? Então, é essa região aqui do zíper de leucina que vai interagir com a molécula de DNA, pessoal. Então, aqui você tem, né, uma comparação de sequências de aminoácidos de várias proteínas zíper de leucina. Então, você observa que olha, a proteína regulatória, né, essas proteínas, observe, né, a fonte, no caso aqui, essas três primeiras são de mamíferos, e essa quarta proteína regulatória, ela é encontrada em leveduras, no caso aqui, olha, em fungos. Então, você observa que, olha, a sequência de aminoácidos. Então, você tem que, olha, essas regiões, tudo bem? Então, é muito interessante, né, você notar que existem sequências conservadas de aminoácidos, ou seja, que são comuns a esses tipos aqui diferentes de proteínas, pessoal, mas que apresentam
o motivo estrutural zíper de leucina. Então, você observa um pouco mais aqui embaixo, né, a molécula de DNA, tudo bem? Então, aqui você tem, olha, a região de zíper e aqui você tem a região de ligação ao DNA, pessoal, tudo bem? Como você pode estar aí observando. Eu coloquei aqui, olha, um detalhe, o nome dos aminoácidos para facilitar a compreensão. Então, aqui nós temos a leucina, né? Observe aqui, olha, a leucina, cada sétima posição, tudo bem? Nós temos o aminoácido, né? Lisina, representada aqui, olha, por essa letra K. Nós temos a arginina, representada aqui, olha, por essa letra R, tudo bem? Isso na região de ligação do DNA, pessoal. Então, como vocês podem estar observando aqui, olha, essa região de ligação do DNA, que nós temos esses resíduos de aminoácido, pessoal, tudo bem? E nós também temos aqui, olha, a asparagina, representada aqui por essa letra N, né? Como vocês podem estar observando, olha, aqui no detalhe. Então, isso é bem interessante, pessoal. Aqui, pessoal, vocês podem observar um vídeo, né, que lhe mostra a interação entre o motivo estrutural zíper de leucina com a molécula de DNA, tudo bem? Então, você tem aqui, olha, a molécula de DNA e aqui você tem um domínio, né, zíper de leucina. Então, note aí, né, a interface de dimerização, tudo bem? Então, aqui, olha, no detalhe você vai observar aí, né, os resíduos do aminoácido leucina, tudo bem? Interagindo aí entre si. E aqui, né, note o domínio de ligação ao DNA também, pessoal, tudo bem? E aqui, olha, no detalhe, como vocês podem estar aí observando, né, notem a interação, né, da arginina com uma base no DNA. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, pessoal, nós temos um outro motivo estrutural chamado hélice alça hélice, tudo bem? Então, note aqui, olha, é um trecho de duas regiões helicoidais, como vocês podem estar observando aqui, né, de aminoácidos. Então, você tem aqui, olha, hélice 1 e aqui hélice 2, ok? E nesse caso, né, essas regiões elas estão separadas o quê? Por uma alça não helicoidal, pessoal, como vocês estão observando aqui na representação didática. Então aqui também você pode observar, né, a interação desse motivo estrutural, né, chamado de hélice alça hélice, com a molécula de DNA, pessoal. E aqui, mais embaixo, nessa outra imagem, também vocês podem estar aí observando, né, a molécula de DNA e a interação aí desse motivo hélice alça hélice, como vocês podem estar aí observando, com a molécula de DNA. Então, nós temos aqui essa região, né, que é a hélice formadora de dímeros, como vocês podem estar percebendo, e aqui nesse outro ponto nós temos a hélice de reconhecimento, né, que vai, propriamente dito, fazer aí, né, essa interação com a molécula de DNA. E observe que, olha, essa alça, pessoal, não helicoidal aí entre essas hélices. Aqui nós temos um outro motivo estrutural, pessoal, chamado de homeodomínio, tudo bem? Então, ele foi descoberto, né, em genes homeóticos, né, genes que regulam o desenvolvimento de padrões corporais, ok? E é enovelado, né, em 3 alfa-hélices, como vocês podem estar observando aqui nessa representação didática. Cada um desses cilindros aqui representam, né, uma estrutura alfa-hélice, ok? Então, olha, a parte contendo as hélices 2 e 3, no caso aqui, olha, 2 e 3, mas aqui, olha, no detalhe, assemelha-se muito ao motivo hélice volta hélice, que nós já vimos anteriormente, tudo bem? Então, aqui você tem, né, um ângulo desse motivo estrutural e aqui você está observando o mesmo motivo, só que em outro ângulo. Então, note aqui a interação dos resíduos de aminoácidos de uma das alfa-hélices do motivo estrutural homeodomínio
com a molécula de DNA, pessoal. Então, aqui no detalhe, você pode estar observando isso bem aqui também, né? Então, você tem, olha, essas hélices, tá? E aqui você tem a interação, né, de um desses homeodomínios, a molécula de DNA, e aqui você tem a interação de um outro homeodomínio, a molécula de DNA, pessoal. Então, isso também, de fato, né, é bastante importante para a interação das proteínas com as moléculas de DNA, a presença aí desses motivos estruturais, como é o caso, por exemplo, dos homeodomínios, ok? Então, aqui, pessoal, vocês observem novamente, né, a interação entre o motivo estrutural, né, do tipo homeodomínio com um trecho da molécula de DNA, ok? Então, observe aqui, né, no detalhe a interação, né, das diferentes bases no DNA aos resíduos de aminoácidos do homeodomínio, tudo bem? Como vocês estão observando aqui, olha, as diferentes bases no DNA e a interação com os resíduos de aminoácidos, tranquilo? Então, no detalhe, você observa aí a formação de ligações de hidrogênio, tudo bem, entre o resíduo do aminoácido asparagina, olha, asparagina aqui no detalhe para vocês poderem acompanhar, ok? Com a base adenina no DNA. No caso aqui, olha, essa base que está sendo representada aqui no detalhe. Então, você observa aqui, olha, as ligações de hidrogênio que estão acontecendo por meio dos elementos químicos presentes nessas bases do DNA com os resíduos de aminoácidos do homeodomínio. Então, aqui você observa, né, o elemento químico hidrogênio, né, formando aqui uma ligação de hidrogênio com o elemento químico oxigênio do resíduo de asparagina e da mesma forma que, olha, o nitrogênio com o hidrogênio do resíduo de aminoácido asparagina. Ok, pessoal? Então, aqui nesse vídeo, pessoal, vocês podem observar, né, a interação entre o homeodomínio com a molécula de DNA. Então, notem aí, né, no detalhe, né, o motivo homeodomínio, tá? E a molécula de DNA, pessoal. Então, notem aí, né, as 3 alfa-hélices do homeodomínio, tudo bem? Então, de fato, é bem interessante essas alfa-hélices. Ela tem justamente essa função aí de interagir, né, com a molécula de DNA, né? Então, note aqui, olha, que os resíduos, né, de aminoácidos, né, em algumas dessas hélices interagem com as bases no DNA. E note também aqui, olha, as ligações de hidrogênio que são formadas, pessoal. Observe aqui no detalhe, olha, mais ligações de hidrogênio, no caso aqui com o resíduo do aminoácido arginina. Proteínas reguladoras transcricionais podem recrutar proteínas modificadoras de cromatina. Então, pessoal, o DNA eucariótico é empacotado em nucleossomos, como nós já vimos em aulas anteriores, ok? Os quais podem inibir o início da transcrição, impedindo a associação dos fatores gerais de transcrição, né, que no caso são proteínas, ou mesmo da RNA polimerase sobre o promotor, pessoal. Então, né, como vocês podem observar aqui, olha, na imagem, né, nós temos vários níveis de compactação, né, do DNA até a formação dos cromossomos, pessoal. Então, esse processo ele é necessário para a divisão celular, tudo bem? Então, como vocês podem estar observando aqui, nós temos a molécula de DNA, né? Nós temos esse nível aqui de compactação, ok? Depois nós temos esse outro nível de compactação, né? Que é a formação da fibra de cromatina, pessoal. Então, aqui depois nós temos esse outro nível de compactação, né? Da fibra de cromatina enovelada em alças até a formação dos cromossomos, tranquilo? Entretanto, né, a compactação do DNA nos nucleossomos pode representar um desafio a mais para a expressão gênica, pessoal. Tranquilo?
Então, aqui você observa, né, no detalhe, tudo bem? Note aí que o nucleossomo ele é composto por proteínas histonas, pessoal, tranquilo? As quais, por sua vez, têm um papel importante nessa regulação gênica, tranquilo? Então, vejam bem, muitas proteínas ativadoras de genes recrutam proteínas modificadoras da cromatina aos promotores para promover o início da transcrição. Então vejam bem aqui nesse caso, pessoal. Note aqui nessa imagem, né, que nós temos um regulador da transcrição, né, que está atuando como um ativador transcricional eucariótico capaz de recrutar, tudo bem? Proteínas modificadoras de cromatina para ajudar a iniciar a transcrição gênica. Então você observa aqui, né, nessa imagem à esquerda, tudo bem? Nós temos o seguinte, o recrutamento de enzimas modificadoras de histona. Nesse caso aqui, né, elas são chamadas de histonas acetiltransferases. Então aqui nós temos uma dessas proteínas. Então você observa que ela se liga aqui nessa estrutura no DNA. Então qual seria a função dela? Ela adiciona grupos acetila-alisinas na cauda de histonas, atraindo fatores de transcrição. Então, aqui na representação didática você observa, né? Padrão específico da acetilação de histonas. Observe aí, né, que antes nós não tínhamos esses grupos aí acetila. Olha aqui na imagem superior, né, você não tinha esses grupos acetila. Mas com a ação desse regulador da transcrição, né, que recrutou essa proteína, nós passamos a ter aqui esses grupos acetilas, pessoal, ligados aqui, né, às proteínas histonas por sua vez, tudo bem? E aqui à direita você observa o seguinte, né, os complexos de remodelagem da cromatina. Então, mais uma vez, você observa a ação, né, do regulador da transcrição, essa proteína bem aqui, no sentido de fazer esse recrutamento, nesse caso do complexo de remodelagem da cromatina. Qual seria a função desse complexo? Ele torna a cromatina mais acessível a outras proteínas. Então, como você observa aqui, nós tínhamos a cromatina mais compactada, tudo bem? E agora nós temos a cromatina remodelada. Então, você observa que é mais fácil ocorrer a transcrição dos genes com essa remodelagem da cromatina. Observe aqui nessa sequência Tata Box, ela ficou o que? Mais acessível aos fatores de transcrição, porque antes ela não estava assim tão acessível, pessoal. Então, depois disso, nós temos o seguinte, a ação dos fatores gerais de transcrição, do mediador e da própria RNA polimerase. Então, isso aí é capaz de promover o quê? O início da transcrição, pessoal, ok? Além disso, muitas proteínas repressoras de genes recrutam proteínas modificadoras da cromatina aos promotores. Nesse caso aqui, olha, para inibir o início da transcrição. Então, você observa, né, que é uma atividade oposta que nós vimos no slide anterior, né? Então, aqui nós temos, como podemos destacar, né, o exemplo das histonas desacetilases, que agem aí no sentido de inibir o início da transcrição, ok? Então, observem aqui, olha, enzimas que removem os grupos acetila das caudas das histonas. Então, aqui você pode observar, né, a acetilação dos aminoácidos lisina, tudo bem? Na cauda de histonas sobre a cromatina, expondo aí, pessoal, olha, o DNA, a atividade das proteínas que regulam a transcrição. Porque você observa aqui na imagem superior, né, a cromatina, como ela está mais condensada, e aqui você observa, né, depois da ação, né, dessas enzimas chamadas aí de histona acetiltransferase, que adicionam aí esses grupos acetil, você tem aí que a cromatina ela fica menos compactada, né, justamente devido a essa ação dessas enzimas, né, sobre a cauda das histonas, com o acréscimo aí desses grupos acetil. Então, você observa aqui no detalhe, olha, a cauda das histonas, né, acetiladas. Então, isso é bem interessante. E, entretanto, né,
nós também temos ação de outras enzimas, né? No caso aí, as histona desacetilases. Então, aqui no detalhe você observa, a histona desacetilase remove grupos acetil. Então, você tem aqui, olha, desacetilação de histonas. Então, a cromatina ela fica o quê? Mais compactada, pessoal. Então, isso dificulta aí, né, o processo de transcrição. Então, aí são ações antagônicas. Em um momento, você pode ter a acetilação de histonas, né, e o favorecimento do processo de transcrição. Em um outro momento, você pode ter a desacetilação de histonas, dificultando o processo de transcrição, pessoal. Os genes eucarióticos, pessoal, são controlados por combinações de reguladores da transcrição. Então, isso é bem interessante. Então, vejam bem, quando uma célula de um organismo multicelular se diferencia, a escolha do destino é normalmente mantida nas divisões celulares subsequentes, ok? Pois as alterações na expressão gênica são relembradas pela célula. É o que nós chamamos de memória celular, pessoal. Então, né, na imagem, note, né, que uma única célula, no caso aí, né, nessa representação didática, um zigoto, ele pode originar diferentes tipos celulares, como por exemplo aqui, olha, uma célula nervosa, pessoal, ok? E quando isso ocorre, essa célula nervosa só pode originar outras células iguais a ela, pessoal, graças à manutenção das alterações na expressão de seus genes, tranquilo? Além disso, a maioria dos reguladores transcricionais eucarióticos funciona como parte de um conjunto de proteínas reguladoras. Então, todas, né, no caso aí, necessárias para expressar o gene no local correto e no tipo de célula correta, em resposta às condições corretas, isso no tempo correto e na quantidade necessária. Note aí, né, que são muitas coisas que tem que estar ocorrendo de forma precisa, pessoal. Então aqui nós temos o seguinte: o controle combinatório, né, ele se refere à maneira como grupos de reguladores transcricionais, nesse caso aí, né, eu situei como os repressores e também aí os ativadores, atuam em conjunto, pessoal, para determinar a expressão de um único gene. Então, de fato, isso é bem interessante, né? Lembre-se que os fatores gerais de transcrição, né? No caso aqui, olha, os fatores gerais de transcrição, né? Eles se associam ao promotor, né? E aí eles permitem, né, o início da transcrição. Uma coisa interessante é que esses fatores, embora eles se liguem aí, de repente, a regiões promotoras distintas, mas esses fatores gerais de transcrição, eles são iguais, pessoal. Tudo bem? Então, eles são os mesmos para todos os genes transcritos pela RNA polimerase. Então, é importante que se diga isso. Entretanto, os reguladores da transcrição e as localizações dos seus sítios de ligação, como aí os acentuadores e também aí os silenciadores ao DNA, né, em relação aos promotores, são diferentes para os diferentes genes, pessoal. Então, como vocês podem observar, então, embora nós tenhamos que os fatores gerais de transcrição sejam os mesmos, né, para diferentes genes, nós temos que essas sequências aqui, né, por exemplo, acentuadores, né, ou silenciadores, e essas proteínas, né, no caso os ativadores, por exemplo, né, eles são o que? Diferentes, né, de acordo com os genes, pessoal, aos quais eles estão associados, tudo bem? Então, esses reguladores, em conjunto com proteínas modificadoras da cromatina, se associam, né, ao promotor pela ação aqui do mediador, tudo bem? Então, os efeitos dos múltiplos reguladores da transcrição se combinam para determinar a taxa final da iniciação da transcrição. Então, você observa que é um processo realmente bastante complexo. A expressão de diferentes genes pode ser coordenada por uma única proteína. Então, vejam bem, pessoal, em células eucarióticas, cada gene é transcrito, né, e regulado individualmente.
Isso aqui para as células eucarióticas, né? O que é diferente dos óperos bacterianos, pessoal. Então, nos óperos bacterianos, os genes eles podem ser regulados coletivamente, ok? Então, vejam bem, o controle combinatório permite que uma única proteína de regulação gênica possa ser decisiva em ativar ou inativar um gene, simplesmente por completar a combinação necessária para ativar, né, ou reprimir aquele gene. Então vamos analisar, né, como isso acontece. Então vejam bem, assim a mesma proteína pode completar a combinação para muitos genes diferentes, né, com sequências de DNA reguladoras reconhecidas pelo mesmo regulador de transcrição, no caso aqui, olha, a mesma proteína, ok? Ativando-os ou inativando-os em conjunto. Isso é chamado de controle combinatório, pessoal. Então, aqui nessa representação didática, vocês observem o seguinte: nós temos aqui, olha, um único regulador da transcrição pode coordenar a expressão de muitos genes diferentes, pessoal. Então, observem aqui nessa situação, nós temos, olha, um gene 1, um gene 2 e um gene 3, ok? Então, você observa que você tem aqui, né, a proteína ativadora do gene, tudo bem? E aqui nós temos, olha, sequências reguladoras para o complexo receptor cortisol. E aqui nós temos, olha, o receptor do cortisol inativo na ausência de cortisol, naturalmente, pessoal. Então, esse receptor ele atua como regulador transcricional. E aqui você observa, pessoal, que essas sequências reguladoras, elas são as mesmas e estão presentes em diferentes genes, pessoal. Então, isso é muito importante que se diga. Então, o cortisol, né, só para abrir um parêntese, ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que estão localizadas acima dos rins. E a função é ajudar o organismo a controlar o estresse, contribuir para o funcionamento do sistema imune, entre outras funções, ok? Então você observa o seguinte: em resposta ao cortisol, né, as células do fígado aumentam a expressão de muitos genes. Então você observa que, olha, a presença do cortisol promove o que? A expressão desses genes aqui. Então como é que isso acontece? Essa molécula, né, se associa com o regulador transcricional e aqui ocorre a formação de um complexo, pessoal. Tudo bem? Que é o complexo formado pelo cortisol mais o regulador transcricional. Então, aí você tem esse complexo aqui, tudo bem? Então, aí nesse caso, você vai ter um receptor do cortisol ativo. Então, ele vai se ligar aqui, olha, a essa sequência reguladora, tanto nesse gene, quanto nesse outro gene e quanto nesse outro gene e também, eventualmente, outros genes. Por quê? Porque a sequência reguladora ela é a mesma, pessoal, para esses diferentes genes. E observe que você tem o mesmo regulador transcricional atuando aí nesses diferentes genes. Ok, pessoal? Então, você vai ter, olha, que sem, né, a presença aí do cortisol, você tem, olha, genes expressos em nível baixo, pessoal, tudo bem? E com a presença do cortisol, você tem genes expressos em alto nível. Então, isso aí é bem interessante, pessoal. Então, observe, né, como um único regulador da transcrição, né, no caso esse aqui, ele pode coordenar a expressão de muitos genes diferentes, como nós vimos aqui, ó, gene 1, gene 2 e gene 3, ok? Nós também temos isso aqui, olha, pessoal. Controle combinatório por formação de homo ou heterodímeros das proteínas regulatórias. Então, vejam bem, nós temos aqui, olha, o controle combinatório permite a regulação específica de vários genes usando um repertório limitado de proteínas regulatórias. Então, você observa aqui, né, você tem uma proteína, tudo bem? E essa proteína aqui, né, ela se associa com essa outra proteína. Então, você vai ter, olha, duas proteínas, formam três possíveis fatores de transcrição diméricos, né? Lembrando, pessoal, que um dímero de proteína é um complexo macromolecular formado por dois monômeros de proteínas. Então, nesse caso aqui, essa proteína se associa com essa outra e forma aqui um
dímero, como vocês estão observando aqui, olha. E também aqui, ó, você tem a formação de um dímero. Nesse caso aqui é a proteína, né, ziperdileucina, que está formando aqui um dímero que pode, por sua vez, interagir com a molécula de DNA, pessoal. E note, né, que dímeros diferentes, como estão observando, eles podem se ligar a sequências reguladoras diferentes também. Então, você tem ali uma sequência reguladora que é diferente dessa outra sequência, que por sinal é diferente dessa outra sequência reguladora aqui. Então, aqui você observa a formação de um homodímero, né? Homo significa igual. Observe que esses dois monômeros, eles são semelhantes, tudo bem? Da mesma forma aqui você tem um homodímero, onde esses dois monômeros, eles também são semelhantes. Já aqui você tem um heterodímero, né? Hétero significa diferente. Então, aqui esses dois monômeros, né, dessas proteínas, elas são o quê? Diferentes, pessoal. Tranquilo? Além disso, né, o controle combinatório de homo ou heterodímeros, né, ele é bem interessante. Por quê? O que você tem aqui? Olha, 4 proteínas têm o potencial de formar 10 estruturas diferentes e de se ligarem a 10 sítios de regulação diferentes. Então, você observa que, olha, que o número de monômeros aumentou. No slide anterior, nós vimos que eram apenas 2 monômeros, e aqui você tem 4, né, monômeros, no caso aqui formando, né, 4 proteínas, né? E essas 4 proteínas, elas formam 10 possíveis fatores de transcrição diméricos. Então, você observa que, olha, as diferentes combinações que podem ser formadas, né, por meio de 4 proteínas que se combinam aí, pessoal. Então, mais uma vez, eu reitero a importância, né, de lembrar que essas sequências, né, regulatórias, as quais essas proteínas, né, diméricas, elas se associam, também são sequências diferentes, pessoal. Então, isso é bem interessante. Além disso, o controle combinatório também pode gerar diferentes tipos celulares. Então, vejam bem, pessoal, olha, o controle combinatório é um dos meios pelos quais as células eucarióticas, né, se diversificam, né, em tipos particulares de células durante o desenvolvimento embrionário, pessoal. Então, para ficar mais fácil a compreensão, vejam aqui, né, esse exemplo. Em cultura, alguns poucos reguladores da transcrição, no caso proteínas, são expressos apenas em células musculares, ativando a transcrição de genes que codificam as proteínas específicas do músculo, tudo bem? Promovendo assim a diferenciação dessas células. Então, aqui na imagem, né, observe, né, as células musculares, pessoal, ok? Formadas por especialização a partir de uma única célula, pessoal. No caso aqui, o zigoto, né? Então, de fato, é um processo assim, bem interessante. Além disso, pessoal, alguns reguladores da transcrição podem até converter um tipo de célula especializada em outro. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Então, nós temos aqui, olha, um conjunto de reguladores da transcrição específico dos neurônios, tudo bem, células nervosas, quando artificialmente expressos em cultura de células do fígado, ok? Pode convertê-las em neurônios funcionais. Observem só que coisa incrível, pessoal, que pode ser feita no laboratório. Então, vejam bem aqui, olha, nessas imagens. Então, nós temos conversão de células do fígado. Observem, olha, células do fígado, tudo bem? Crescidas em cultura em células neuronais, no caso aqui, olha, neurônios, pela introdução artificial, né, é importante que se diga, de reguladores da transcrição. Então, você observa, né, como é possível fazer justamente, né, a transformação de um tipo celular em outro através aí da manipulação, né, da regulação da expressão gênica, pessoal. Além disso, né, nós temos que observar o seguinte, que dessa forma as combinações de poucos reguladores transcricionais podem gerar vários tipos celulares durante o desenvolvimento. Então aqui, né, nós temos, né, essa representação didática de como esse processo ele pode ocorrer. Então vejam bem, a expressão de muitos genes diferentes pela combinação de reguladores da transcrição que cada tipo de célula produz.
Então, note, né, nesse exemplo hipotético, né, que apenas 3 proteínas, no caso aqui, olha, sendo representadas didaticamente, né, por esses números, né, então tem a proteína número 1, a proteína número 2, bem aqui, né, e a proteína número 3, ok? Então, essas 3 proteínas reguladoras, né, e as suas diferentes combinações, né, como vocês podem estar aí observando, podem gerar 8 tipos celulares diferentes, né? Então, você observa aqui que nós temos esses 8 tipos celulares distintos, pessoal, ok? Capazes de expressar muitos genes diferentes, tranquilo? Uma outra coisa interessante, né? Observe o seguinte, é que quando uma proteína ela é produzida por uma célula, como é o caso da proteína número 1, que é produzida aqui, olha, por essa célula, ok? Ela se mantém na linhagem celular. Então, observe que ela continua aqui, olha, nessas células da descendência e aí ela continua nas outras células da descendência, como é o caso aí dessa proteína número 1, né? Então, de fato, isso aí é bem legal, pessoal, de você estar observando. Então, dependendo aí das proteínas reguladoras que estão presentes nas células, você vai ter aí esses tipos celulares totalmente diferentes, pessoal. E tudo a partir dessa célula precursora, ok? Então, observe que isso aí garante, né, a especialização celular, que a partir de uma única célula você vai ter vários tipos de células diferentes, pessoal. Além disso, né, células especializadas podem se tornar células-tronco pluripotentes. Então, isso aí é uma outra coisa também bastante interessante, pessoal. Então, vejam bem, em cultura de células, né, os reguladores da transcrição podem induzir várias células diferenciadas, né, a reverterem sua diferenciação em células-tronco pluripotentes, que são capazes, né, de dar origem, né, por sua vez, a todos os tipos, né, de células especializadas do organismo. Então, observem aqui, né, nessa imagem como isso é capaz. Então, você tem aqui, olha, fibroblastos, né, de camundongo. Então, observe aqui, olha, na imagem, né, em cultura, são programados, né, para se tornarem células-tronco, tudo bem? Pluripotentes induzidas, como é o caso aqui, olha, dessa célula-tronco, né, pluripotente induzida, né, chamada de IPS, ok? Pela ação de um conjunto de reguladores da transcrição, no caso aí por proteínas. Então, você observa que, olha, células destinadas à divisão em cultura, ok? E depois disso você observa, né, células induzidas a se diferenciarem em cultura. Então, você observa, né, que as células IPS elas podem proliferar, né, indefinidamente em cultura e podem se diferenciar em quase todos os tipos celulares do corpo. Nesse caso aqui, olha, você tem célula do músculo, neurônio, célula adiposa, todas essas células sendo formadas, né, esses tipos celulares a partir do fibroblasto, pessoal. Então, olha só que coisa interessante. Graças aí, nesse caso, pessoal, como vocês podem observar, né, a ação aqui desses 3 reguladores, né? Então, aqui, olha, um detalhe, você tem esses 3 reguladores da transcrição, né? Que foram aqui, nesse caso, induzidos nessa célula, pessoal. Então, isso aí é bem interessante. Esses reguladores da transcrição, né? Eles foram introduzidos. Esses genes aqui, olha, que você está observando, né? Que especificaram essas proteínas que atuam como reguladores da transcrição, ok? Além disso, né, a formação de um órgão inteiro, né, pode ser desencadeada por um único regulador da transcrição, pessoal. Então, vejam bem, um único regulador mestre, né, da transcrição pode ser utilizado para promover a formação de um órgão inteiro, pessoal. Então, como é que isso acontece? Então, tem um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. O gene, né, EY pode ser artificialmente expresso em células de embriões de drosófila, pessoal, que normalmente daria origem à pata, mas que podem formar um olho nas moscas adultas, né? Então, olha só que interessante. Você observa aqui, né, a expressão, né, artificialmente induzida, né, do gene EY, tudo bem, né? E, em consequência, né, da proteína EY, que é uma proteína
reguladora aqui, olha, da transcrição, tudo bem? Nas células precursoras da pata, isso da mosca, né? Desencadeia aí o desenvolvimento equivocado de um olho, né, que é um órgão complexo, na pata de uma mosca da fruta. Então, você observa que, olha, a pata dessa mosca, e nessa pata você observa aí, olha, a estrutura do olho. Então, isso aí, de fato, é bem interessante também, pessoal, ok?